povo abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, seu servo Éder Salvador. Uma alegria muito grande no coração de poder estar aqui iniciando com esse lindo projeto, o qual se iniciou primeiramente no coração de Deus, que é o programa Conectados pela Fé. Aqui nós vamos estar entrevistando pastores, presbíteros, pessoas que aí têm cargos aí evangélicos, né? Cargos aí na área eclesiástica. E é uma alegria muito grande no meu coração de poder ter essa rica oportunidade que foi dada por Deus. Então, essa noite eu tô com um convidado muito especial, né? Que é um amigo, um pastor que eu conheço já há algum tempo. Já participei, já conheço ele há algum tempo, já participei de algumas histórias de vida dele. Vejo o crescimento, vejo o quão grande Deus tem feito na vida dele. O ministério dele tem avançado muito. Eu vejo na área comunitária, eu vejo na área ali da caridade. Ele é um pastor muito caridoso, que tem um amor no coração. E nós sabemos que sem amor no coração não tem como evangelizar, não tem como pregar a palavra de Deus e não tem como fazer ali jus do mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Aqui está conosco aqui o meu amigo, como eu disse, o pastor Wesley Teixeira. Com muita satisfação de receber você aqui, pastor. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos muito felizes com você ter aceitado o convite de estar participando desse primeiro programa, que é muito importante para nós e que eu sei que vai ser importante para a vida de muitas pessoas. Aqui nós vamos edificar a vida de pessoas, vamos ajudar a restaurar a vida de pessoas, pessoas vão ser impactadas através da palavra de Deus e nós vamos explanar aqui o conhecimento que nós temos e aquilo que nós ainda não tem, nós vamos aprender, né? E estou muito feliz com a sua presença. Seja muito bem-vindo, pastor Wesley Teixeira. Amém, o prazer é todo meu, Éder Salvador, né? E toda a equipe que está recebendo aqui, um grande prazer, né? É uma experiência também para mim estar com vocês aqui e principalmente falando desse tema que é a fé, né? E a palavra fala que ora sem fé é impossível agradar a Deus. Então é um tema que mexe muito comigo. Eu sou muito movido pela fé. A cada vez eu me desafio cada vez mais falar sobre a fé. Mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Wesley Teixeira, sou pastor lá da Igreja Batista Nacional Betel, fica ali na Várzea Grande. Mas antes de ser pastor, eu sou marido, né? Eu tenho que falar da minha esposa, que é minha base forte, minha conselheira, minha amiga, uma pessoa que está sempre ao meu lado. Também sou pai, né? Inclusive a minha filha querida está ali, Amanda, né? Tem um filho, Estevão. Então, dentro disso, sou pai, sou marido, sou pastor, sou teólogo, né? E tenho vivido algumas experiências, né? Através da fé. A fé nos desafia, né, Néder? Sim, com certeza. A fé nos desafia. Então, através da fé, Deus tem me dado a oportunidade de algo que, para mim, há um tempo atrás era impossível. Então a fé é justamente isso. Aquilo que se faz impossível para um homem, se faz possível para Deus, né? Então eu tive o prazer um tempo atrás de escrever o meu livro, né? Já está tudo organizado, só falta agora a parte de edição. Mas vai sair nesse ano, né? E também tô tendo uma oportunidade também com uma televisão, né? Então estamos tendo algumas experiências, aprendendo também, mas sempre nesse objetivo como estamos aqui, juntamente contigo hoje, que é levar a palavra. Então o prazer é todo meu, né, de estar aqui, uma satisfação mesmo. Que Deus abençoe esse programa Conectados pela Fé. Hoje estamos aqui conectados pela essa mesma fé, né? Nosso Cristo Jesus. E Deus vai falar, em nome de Jesus, que vocês também sejam abertos para receber aquilo que Deus tem para emanar através das nossas vidas. Satisfação. Que bom, pastor. Nós ficamos muito felizes. Eu queria agora iniciar aqui, né? Fazer uma pergunta para o senhor. Para começar, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco sobre a sua jornada de fé e como começou sua caminhada com Cristo. É muito interessante a pergunta, né? Porque a nossa caminhada de fé, ela tem alguns momentos que marcam a nossa vida, né? Então, por exemplo, eu fui apresentado no altar, né? Hoje eu estou completando, sou um pastor novo, estou chegando aí, caminhando agora para os 40, né? Muito novo. Mas eu fui apresentado ali, né, durante alguns dias de nascimento no altar. Então pode dizer que a minha caminhada também completa os mesmos 40 anos que eu estou completando, entendeu? Bacana, que bom. Então isso, o tempo, ele é muito importante. Tem coisa que só o tempo vai ensinar pra gente. Então, mas a minha caminhada pela fé, o que mudou, o que marcou mesmo, foi depois de 16 anos servindo a Deus na igreja, vamos dizer. Mas era assim, a religiosidade muito forte em mim.
A experiência da fé é algo diferente. Então tem pessoas que ela ouve falar da fé, ouve falar de Deus, mas ela não conheceu Deus ainda. Já ouviu falar da fé, mas ela não se permitiu descer do barco como Pedro. Porque Sim. muitas pessoas estão no barco, aonde o barco que Jesus anda. Mas somente Pedro desceu do barco para desafiar a fé. Os demais permaneceram. Só ele desafiou. Só ele desafiou. Mas só ele teve uma experiência diferenciada. Só ele teve a experiência. Então, somente quem está disposto a descer do barco e às vezes também romper com a religiosidade, que é coisas que É complicado. Tá complicado. O que eu falo? 16 anos da minha vida eu vejo assim, que eu aprendi, eu conheci o Deus da Escritura, mas eu não conheci o Deus do relacionamento. O Deus do relacionamento eu conheci com 16 anos. 16 anos. A minha vida começa, a minha jornada de fé, minha caminhada de fé, aonde marca um novo tempo na minha vida, como Moisés, né? Estou aqui Sim. com Moisés. Filho do Moisés. Filho do Moisés, né? Éder Salvador. Moisés né? Júnior. Moisés Júnior, né? Uma satisfação. Mas quando Moisés, ele nasce no Egito e Deus pega a filha de Faraó, coloca ele para se criar dentro do palácio, vamos dizer, com toda a cultura, toda a educação, todo o conhecimento geográfico, não é à toa, ele foi a pessoa preparada antes, no nível conhecimento, mas a experiência que o tornou pronto para isso foi quando ele encontra Deus na sarça. E ela ardia a sarça, né, ali, mas ela naquele fogo não se consumia. Então ali marca a vida dele. A minha vida foi marcada num dia que eu fui convidado para estar em um evento para jovens. E foi um evento de muito avivamento e eu não tinha experimentado, não tinha bebido dessa água. Olha aí, cara. Eu estava com uma mulher samaritana que estava falando, é de Samaria, alguns falam que é de Jerusalém. De ouvir falar. De ouvir falar. Então eu defendia. De ver, mas não de andar. De não andar. Eu defendia uma placa denominacional, mas eu conheci Deus quando eu tinha 16 anos, minha vida foi marcada, então aí começa a minha jornada da fé. Uma experiência. E a partir dessa experiência, sabe? Aí foi moldando o homem que eu sou e me mantém essa persistência, vamos dizer, essa constância. A fé nos leva a uma constância. Porque está aqui na Bíblia, aqui, em Hebreus capítulo 10, diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé. Porém, se ele retroceder, eu não me alegrarei nele. Meu então, Deus. é forte. Então, uma pessoa que tem uma experiência verdadeira com Deus, mesmo na prova, na luta, a experiência nutre a fé dele para lembrar daquilo que Deus fez na vida dele. Então, a partir de 6 anos, minha vida começou essa jornada, essa mudança pela experiência. Então, começa aí. E eu venho seguindo e aprendendo. E tô aqui para aprender também. Tava ouvindo aí o senhor falar. 40 anos. Eu completei 42, tô indo para 43, né? Sim. Eu comecei ali, fui apresentado no altar também. Minha mãe, ela me apresentou. Minha mãe é de berço crente. 66 anos, minha mãe. Nunca se desviou do caminho de Deus, sempre orando. Eu fiquei com ela na Adventista da Promessa até os 12. Aí, menino com 12 anos, aprendi muita coisa. Né? Até hoje tem uns corinhos, hinos do brado de júbilo, é o brado de júbilo, né? Sim. Aí tem a harpa, que é a igreja na Assembleia de Deus que eles usam ali. E então tem muitos hinos que ainda marcam, né? Sim. E eu ouvindo você contar a sua história, me remeteu a mim aqui e trouxe a lembrança algumas coisas. Que até os 12 anos eu fiquei, né? Junto com ela, depois eu não quis mais. Passei 17 anos perdido, sem destino. Né? Como a música Sérgio Fino, andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui pela contramão. Eu tinha a base ali que minha mãe me deu, mas eu, criança ainda, resolvi, né, sair aí e traçar outros caminhos. Mas eu acredito que foi da vontade de Deus. Tive muitas experiências ruins. Sim. Mas chegou num ponto que eu entendi, falei assim, tudo que eu passei foi para aprendizado. Porque Moisés saiu do Egito, como você estava falando aqui sobre a história de Moisés. Moisés saiu, matou ali o egípcio, ele teve que fugir para o deserto. Né? E ali ele passou muitos anos. Depois que ele teve muitas experiências, ele voltou para poder cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Né? E aí, tem 11 anos que eu me converti novamente. Glória a Deus. Me converti verdadeiramente. Bênção. Que eu...
foi tocado por essa experiência que marcou sua vida, né? É forte. Pode ser que não precise colocar isso, tá? Mas assim, tem 11 anos que eu me converti. E aí eu voltei como se fosse a experiência de ter visto Deus na sarça. Glória a Deus. Eu ouvi a voz dele. Sim. A minha experiência que eu quero te passar, porque é o primeiro programa, Sim. então quero que as pessoas conheçam também um pouco da minha história, como que foi que eu me converti. Sim. Eu fui num encontro da Igreja Batista Nacional Adonai, a qual eu congrego hoje. Sim. Meus pastores lá, o pastor Cleito, o pastor Gisele Venturelli, que são bênçãos na minha vida, na minha família e no ministério que a gente congrega. Sim. E há 11 anos atrás eu ouvi Deus me chamar de filho. Glória a Deus. Então, a partir do momento que ele me chamou de filho, a minha vida se transformou. Glória a Deus. E aí eu quero dizer para quem está nos ouvindo aqui, né, nesse programa, que eu vivo pela fé. Não vou falar muito sobre isso, algumas outras experiências que eu passei, que você também passou, né? Mas é isso. Vamos aqui vamos pro bloco 1 aqui das perguntas, né, pastor? O que é a fé, né? O que a fé ensina sobre a fé? Como podemos definir a fé de maneira prática e teológica? Sim. Essa questão da fé, a gente tem que basear sempre em Hebreus. Eu amo Hebreus e a base está em Hebreus 11:1. Vale a pena a gente repetir, fazer essa leitura. Fala que a fé ela é uma certeza. Certeza. A fé lança fora toda dúvida. Aonde a dúvida, a raiz da incredulidade, ali é uma ausência de fé. E Deus ele questiona conosco, ele conversa conosco, ele desafia a gente andar pelo nível de fé, a qual ele fala qual é o tamanho da sua fé. Essa pergunta, qual o tamanho da sua fé, ele arremete a comparação de uma fé do tamanho de um grão de mostarda e ele fala o efeito. Claro, ele usa um termo ali, posso dizer, essas montanhas se movam daqui a colar. Então, essa questão da fé, ela é poderosa. Então, dentro da sua pergunta, o que a Bíblia ensina sobre a fé, o que podemos definir teologicamente a fé, eu defino teologicamente na leitura, a fé ela é a matéria-prima da teologia. Teologia vem do estudo de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé ela é a matéria-prima, ela é a base, é a sustentação, é o alicerce. Então não tem como alguém se aproximar de Deus, não tem como falar eu creio em Deus sem fé. Então, por mais que a pessoa fale assim, eu não tenho fé, eu creio, mas você crê em Deus? Crê em Deus. Então você tem um nível de fé. Talvez a sua fé é o tamanho do grão de mostarda ou um pouco menor, mas existe uma raiz de fé. E é através da fé que nós conseguimos mudar o mundo. É através da fé que Deus, quando falamos nós começamos a mudar o mundo, é aquilo que Deus faz através de nós. Esse programa está exercitando a fé de muitas pessoas. Sim. Então a fé, ela é essa é a matéria-prima, é a base. Né? A teologia, ela não é um estudo definido somente acerca do nosso Deus, o nosso Deus vivo, o nosso Deus único, vamos dizer, Sim. né? A teologia, quando você entra no estudo da teologia, ela também vai estudar outras culturas de outros deuses. Mas quando nós, trazendo para nós aqui, falar do nosso Deus é falar de fé. Porque não tem como nós crermos no nosso Deus sem ter fé. Sem ter fé. Hebreus 11:6 fala assim, que é necessário ter fé àqueles que se aproximam de Deus. Então, assim, uma pessoa só vai até Cristo através da fé, uma obra do Espírito Santo que faz. Então você que crê em Deus, você tem um nível de fé. Você que está me vendo, está me ouvindo aí, porque às vezes nós estamos passando por algumas lutas, algumas aflições, que parece que eu não tenho mais uma saída, mas a saída é Jesus. E somente alguém é capaz de crer que ele pode fazer através da fé. Então é ele que nos potencializa esse nível de fé para ver o sobrenatural de Deus. Então a fé, ela é a certeza. A fé, ela é a prova. Então, assim, Deus, ele existe. É como aquela ilustração, né? Algumas pessoas falam assim, a fé é como o vento. Você não vê, mas você sente. Sente. Né? Existe uma outra, uma narrativa, que uma vez uma professora questiona uma criança acerca da fé dele no Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, e pergunta, mas como você pode provar Deus? Ele fala, professora, a minha fé é como um açúcar no leitinho.
Entendeu? Você não vê, mas quando eu experimento, eu posso sentir. Meu Deus. Aleluia. Então, o nosso Nossa. Deus é assim. Você não vai ver, mas você pode sentir como o vento. Você não vai ver, mas coisas vão acontecer que você vai sentir Deus movendo na sua vida, movendo aonde você está tocando, aonde você colocar a palma das suas mãos, aonde você colocar a palma dos seus pés, abençoado será. Então, nessa palavra eu creio que vai acontecer, porque eu tenho fé. É uma promessa de Deus. Então, a fé me faz acreditar nessa promessa. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, eu creio no meu Deus, sei que Ele vive e eu sei que Ele está trabalhando, né? A Bíblia fala que tem 7.400 e tantas, 7.437 promessas para nós. Como que eu tomo posse disso? Tem pessoas, Éder, que vivem um nível de uma escassez. Vivem numa situação que a vida dele não muda. Porque ele não conhece a palavra. A palavra fala que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A fé, ela é o combustível do crente, do cristão, daquele que conhece a Deus. O problema é que muitas pessoas não se alimentam da palavra, não se alimentam de Deus. A fé dele vai baixando, ao ponto que ele fica numa situação que, meu Deus, parece que ele não tem fé. Para definir a fé, segundo a teologia, na minha convicção, ela é essa matéria-prima, é o alicerce. A fé, ela é uma convicção. A fé é uma certeza. Eu creio no Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Eu vejo assim, pastor, em relação à fé, o cristão, né? Ele vai seguindo ali o caminho dele cristão. Ele vai, ele converte ali a Cristo, começa a aprender, começa a ler a palavra, começa a desenvolver. Ali ele começa a pegar a paixão pela palavra e também para passar aquilo que ele está aprendendo ali para as outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Sim. Mas no decorrer do tempo, o que acontece? As pessoas vão se envolvendo com as bênçãos que Deus vai dando. A bênção, ela não é para te afastar de Deus, a bênção é para te trazer mais para perto de Deus. Só que chega um certo ponto que o cristão ele começa a olhar muito para as bênçãos e começa a colocar o coração dele nas coisas materiais. É que é a hora que a fé dele começa a diminuir. E é o momento que ele começa a não receber mais da parte de Deus aquilo que Deus tem preparado para ele. Por quê? Porque sem a fé você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque em Hebreus 11, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu queria saber do senhor o que nós temos, como que nós temos que aplicar no nosso dia a dia para a gente manter essa fé aguçada, manter essa fé vivente, latente na nossa vida, porque o cristão sem a fé, ele não vai conseguir alcançar os lugares que Deus tem preparado para ele. Sim. Né? Então, no nosso dia a dia, o nosso cotidiano, pastor, como que a gente tem que seguir, como que a gente tem que fazer, né? Como que a gente tem que tratar a situação fé na nossa vida para a gente poder conseguir conquistar as bênçãos de Deus para nossa vida? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Sim. E para mim esperar algo, eu tenho que ter fé. Sim. Eu estava conversando com o senhor nos bastidores aqui em relação a uma situação que aconteceu comigo. Sim. Né? Há 2 meses atrás eu estava muito preocupado, né? Mas com a fé eu falei, Senhor, vai dar certo. Senhor, vai dar certo. Senhor, vai dar certo. Eu olhei para a situação, para a circunstância não tinha saída. Sim. Eu olhava e falava assim, mas se der errado, acabou. Era como se tivesse como se tivesse já morto. Sim. Né? Já estava cheirando mal. Sim. Como Lázaro já estava morto. Sim. Ele já estava já cheirando mal. Sim. Né? Mas Jesus falou, calma, Marta, ele só tá dormindo. Né? Sim. E aí o que acontece? A situação na minha vida estava de uma forma de que, falei assim, ó, se eu não tiver fé, não vai acontecer. Aí chegou uma pessoa e falou assim, mas se essa situação, Éder, não se resolver, acabou. Eu falei para ela assim, ó, pode até estar cheirando já mal. Sim. Pode até você estar olhando achando que tá morto. Mas a fé que eu tenho no meu Deus vai mover tudo e vai mudar o cenário. Sim. Há 2 dias atrás eu tive a resposta de tudo, né? Que Deus fala para mim bem assim, ó. Não tava morto. Sim. Eu tô aqui. Através da fé em Cristo, Sim. eu consegui passar por muitas coisas, pastor. Por situações de perca, por situações assim de acabar tudo. Sim. Morreu. Acabou. Sim. Não. Mas aí eu falei pra essa pessoa, falei, ó, calma. Eu tenho fé que vai dar certo. Sim. E a notícia chegou e deu certo, pastor. Deu certo. Como que o senhor nos ensina, como que o senhor
passa para as pessoas que estão nos ouvindo, como que ela tem que lidar com isso no dia a dia, como que ela vai conseguir manter a fé dela aflorada ali para ela conquistar as bênçãos da parte de Deus. Primeira coisa que eu vejo como muito importante é não esquecer da onde Deus te tirou. Meu Deus, é isso. Essa é a base. O problema é que as pessoas esquecem da onde Deus tirou elas. A gente não pode esquecer. Então, coisas acontecem na nossa vida que vêm para edificar a nossa vida, mesmo algumas provas. Por exemplo, aquele filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, a vida dele estava uma vida abençoada. Existe muito cristão, muito conhecedor, muitas pessoas que relacionam com Deus, tem uma vida com Deus, vamos dizer assim, mas ele vive com isso, mas como ele é um ingrato, ele ainda não aprendeu a reconhecer o valor dessas coisas. Então tem pessoas que não sabem dar o valor nas bênçãos de Deus. O filho pródigo, ele tem que perder tudo e ficar longe do pai, passar um nível de escassez, de miséria, para ele lembrar e voltar. E agora ele volta, sabe, dando mais valor naquilo que ele tinha. Então o problema das pessoas é que elas esquecem daquilo que Deus já fez na vida dela. Vai perdendo a essência. Vai perdendo a essência. Então, se eu não posso ser ingrato, o problema é que as pessoas elas são ingratas. Quando você olha o Velho Testamento, de tempo em tempo o povo estava na bênção, mas de tempo em tempo o povo estava na prova, estava no cativeiro, estava na Babilônia, estava debaixo de escravidão. Mas só acontecia isso quando ela se afastava de Deus. E sempre se afastava de Deus por quê? Porque elas esqueciam de Deus. Elas estavam na bênção, estavam na prosperidade que Deus deu. Mas ela agora fala, não, agora eu estou autossuficiente. Agora não preciso de Deus. A fé, a bênção de Deus, ela tem que nos aproximar cada vez mais de Deus. Interessante é que Jó perde tudo, mas ele não perde um nível de fé. E o que a gente vê é que Deus restitui. E tudo que ele passa, dor, luta, prova, sofrimento, mas ele ali, de alguma maneira, ele não murmura. Dentro dele existe uma convicção. Essa é a convicção, essa é a fé. A mulher dele fala para ele, Ló, maldição teu Deus e morre. Até quando você vai ficar? Ela fala, tu falas como uma louca, porque ele conhecia Deus verdadeiramente, se relacionou com Deus verdadeiramente. E o interessante, pastor, é que Deus começa a mudar o cenário de Jó quando ele começa a orar pelos seus amigos. E lendo a palavra, vê que os amigos, eles pressionavam Jó. Os amigos, eles julgavam Jó. Os amigos, eles colocavam Jó em um start ali complicado. Né? Um momento complicado ali. Né? Eles ajudavam a cada vez mais o Jó, ele se afundar cada dia mais. Só que aí ele começou a orar. E as coisas começaram a mudar. Então nós temos que orar para aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. E por nossos amigos. Porque a partir do momento que a gente ora para os nossos amigos e também para os nossos inimigos. Porque Deus tem a misericórdia, tem a piedade, né? E aí Deus abençoa a vida da gente. Mas interessante, quando esses amigos falavam, eles falavam de uma maneira que queria encontrar um pecado em Jó. Acusando a Jó. Está passando isso por causa de pecado. Nem sempre aquilo que eu estou passando é por conta de pecado. João 16:33 fala assim. João 16 fala assim, que nesse mundo teríamos o quê? Aflição. Então o que Jó estava passando era uma aflição. Estava passando uma fase difícil da vida dele. Então nós passamos fase difícil e não quer dizer que Deus nos abandonou. Tem pessoas que falam assim, Deus me abandonou. Não. Jó era um homem de Deus. A palavra fala, Jó era um homem reto, homem justo, temente a Deus, que desviava da aparência do mal. Mas por que Jó está passando por aquilo se ele é um homem de Deus? O homem de Deus também passa por prova. Também passa por prova. Mas o que nós vemos é que Deus, ele honra a fé de um homem que permanece. Então, às vezes, nós estamos passando por uma prova, nós estamos sendo experimentados em Deus. Né? Me foge a base bíblica, mas Deus fala bem assim, ei que os conduzi e levei ao deserto para os tentar e para saber o que estava no vosso coração, para saber se me negaria ou não. Eita! Então no deserto muita gente ficou porque passou a ser um murmurador. Não lembrava daquilo que aconteceu no Egito, da mão forte que Deus o livrou. Então o problema das pessoas que a fé abala é porque ele esquece da bênção, ele esquece do livramento, ele esquece de onde Deus tirou ele, ele esquece. Ele esquece talvez porque está numa fase muito boa e agora ele acha que não precisa mais. Para que eu vou orar tanto? Se eu já estou confortável. Não, Deus me deu aqui, minha vida tá boa. Eu tenho o carro que eu preciso ter para andar, eu tenho dinheiro no bolso para me poder comprar aquilo que eu quero comer, né? Eu tenho dinheiro no bolso para comprar aquilo que eu quero, que eu desejo, mas se esquece isso aí. De Deus. Esquece de Deus.
Então, assim, lembra que nós estávamos conversando antes, né? Introduzimos falando sobre Ló? Então, existe uma promessa de Deus para nossas vidas e essas promessas nós tomamos por fé. A fé, ela é uma palavra lançada. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Então, eu creio naquilo que foi falado. Então, palavras são profetizadas no altar. Hoje nós estamos aqui trazendo palavras e a palavra está tocando algumas pessoas. E se você tomar essas palavras por fé para a sua vida, isso vai transformar a sua vida. Sim. Então, Deus tinha uma palavra para Abraão. Nós falamos sobre Abraão. Para ele sair da terra dele, sair do meio da parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar. E Deus ia abençoar, ia fazer dele uma grande nação. Então, Abraão sai debaixo de uma bênção e ele é abençoado. Então, acontece, mas Ló vem juntamente com ele. Mas Ló, ele está debaixo dessa bênção também. E Abraão, ele teve que ouvir, acreditar e viver o processo para poder viver a bênção que Deus tinha prometido para ele. Mas aí, como você disse, ele levou o sobrinho, né? Ele levou o sobrinho. Então, se tem pessoas que a nossa fé, a vida, a sua fé, a nossa fé é a nossa casa. Porque nós estamos lidando, nesse momento, com pessoas que ela tem uma fé em Deus, mas às vezes o marido, o filho não tem, não crê nesse Deus. Mas através da minha fé, através da fé dela, através da pessoa que está nos ouvindo, ela pode restaurar o casamento dela. Através da fé dela, esse filho pode ser liberto das drogas. Através da fé, o extraordinário pode acontecer. A fé é a conexão, é o caminho para o milagre. É o caminho para o milagre. Jesus sempre fala, homens de pouca fé. Jesus sempre estava falando para o discípulo, que isso? Né? Isso, eu estou aqui com você. Isso. Por isso que é importante sempre repetir como está a minha fé. É igual de ligar o carro, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ver como está o combustível, o marcador do combustível. Por ele você baseia até onde você vai. Se eu posso ir ouvir, você tem que passar no posto. O problema é que a pessoa não para para observar isso. Ele está caminhando, de repente, ele para. Porque ele não está atento nisso. Então precisa alimentar a minha fé. Você está falando, eu lembrei aqui de uma história aqui, pastor, engraçada, né? Que o homem estava dirigindo, um cristão estava dirigindo na BR. E aí chegou um certo momento que o combustível acabou. Meu Deus. Acabou, ele bateu e falou, meu Deus, e agora? Tá muito longe, o que eu vou fazer? Aí o ponteiro subiu, o tanque encheu na hora, ele falou, não acredito, o tanque desceu de novo. Entendeu? Então ali Deus fez o milagre, ele tava falando que não tava acreditando no que Deus tava fazendo. Ele pediu para Deus abençoar, né? Então assim, a nossa oração, aquilo que a gente pede para Deus, a gente tem que ter convicção nisso. Sim. Entendeu? Não deve ser meras palavras. Então, a fé é uma certeza. Então, parte desse princípio. Fé é uma certeza. A fé é a prova. Fé é um alicerce. A fé é que nos sustenta. Então, através dessa fé, porque o homem natural, o homem racional, o homem que não é espiritual, ele não vai discernir o que está falando. Às vezes você está falando, mas ele não está compreendendo. Deus tem uma palavra para você que está te desafiando, que vai te levar, e você vai cumprir, vai viver aquilo, porque você ouviu a voz. E acreditou. E acreditou. Abraão ouviu a voz. Lembra que eu falei da experiência que eu tive, que marcou minha vida? A minha jornada cristã começa quando eu tive a experiência. Abraão teve uma experiência, a vida dele foi transformada, e ele foi abençoado. Ló não teve experiência com Deus. O problema é que tem pessoa que está sendo abençoada, que está no lugar certo. Está na igreja certa, está debaixo de uma cobertura certa, espiritual. Mas ele não tem convicção. Então chega um tempo que Ló decide caminhar pelas suas próprias pernas, distante de Abraão, porque Abraão era um homem que representava Deus naquela hora ali. Ele decide se afastar do homem de Deus. Então eu preciso estar onde a palavra é ministrada. O que acontece? Abraão continua prosperando, porque ele tinha uma experiência com Deus. E Deus falou com ele. Ló não teve uma experiência com Deus. E Deus não falou com ele. E ele também não buscou ter uma experiência com Deus. Então a fé depende de uma busca em Deus. Mas ele estava perto do portador da bênção, né? A promessa Deus tinha lançado para Abraão. Sim, mas... Só que Ló estava perto. Sim. Mas o que eu achei interessante é que o senhor comentou aí agora atrás, um tempo aí, sobre Ló ter escolhido olhado e falar assim, não, isso aqui é melhor. Escolhido uma parte melhor. Sim. Explica para a gente um pouco sobre isso daí, pastor. A gente conversou. Essa parte agora dentro disso aí. Dentro disso. Assim, o inimigo, na verdade, ele sempre quer nos seduzir. Entendeu? Então, às vezes, Deus tem uma palavra e o processo é doloroso. É igual quando nós olhamos, mantendo dentro dessa linha de raciocínio, mas quando nós olhamos para José, Deus mostrou o sonho, mas não mostrou o processo. Se Deus mostrasse o processo, ele tinha desistido, mas Deus mostrou o sonho era lindo.
Então Ló, ele viu algo lindo. Ele falou, eu vou escolher isso aqui. Até porque Abraão falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, pois. Porque ele já sabia que a bênção estava com ele. A bênção estava com ele. Pela experiência, ele sabia que Deus ia honrar a fé dele. Mas se Ló também tivesse procurado ter experiência com Deus, ele poderia adquirir essa bênção também para a vida dele. Porque é para todos nós, para todos que acreditam em Deus. Sim, aí que tá, a diferença é essa. Nós estamos aqui falando dessa fé. E tem pessoas que às vezes não buscam viver essa conexão, essa vida com Deus. Ele não desenvolve essa fé. Aí quando vem a prova, quando vem a dificuldade um dia vem. O dia mau, dia ela bate na porta. E o que vai definir é lembrar quem eu sou. É definir o que Deus falou comigo. Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Quem é a identidade? O que eu sou em Deus. Então, assim, Abraão tinha uma identidade bem estabelecida pela vida de relacionamento que ele tinha com Deus. Ló não tinha. Então, a nossa vida, ela está dada ao sucesso ou ao fracasso, ela vai depender muito de como eu me relaciono com Deus. O problema das pessoas é que chega um tempo, porque Ló estava bem, naquele momento estava bem. Eu não preciso mais de Abraão. Eu não preciso mais de pessoas. Eu não preciso mais ter essa vida congregacional. Eu não preciso estar nesse mesmo lugar. Até porque o que eu tenho já é necessário viver a vida inteira. Quem disse? Por consequência, nós vemos o que acontece na vida de Ló. Ele perde tudo. Né? Ô, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui aleatória, que não está no roteiro, mas me chamou a atenção aqui. O senhor falou de experiência. Né? Abraão teve uma experiência com Deus. Deus falou para ele, sai dessa terra, tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Sim. Prometeu para ele aquilo que ele ia cumprir na vida dele. Sim. Tá? Foi uma experiência que ele teve com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Sim. Né? Tem pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, né? Ela vai numa igreja ou escuta a palavra de um evangelista ali numa pregação numa praça, ou na rua, ou em alguma reunião em duas pessoas ali, e ela acredita que em Jesus. Sim. Não, eu gostei, eu acredito que é verdadeiro. Jesus, ele salva mesmo, eu vou ser salvo através de Jesus. Ele acreditou na palavra. Sim. Só que ali, ele não teve uma experiência como Abraão teve, né? Sim. Como o apóstolo Paulo teve, sim. Como Pedro teve, sim. como muitos homens da Bíblia teve, sim. né? Muitos personagens bíblicos teve essa experiência. Sim. A pessoa ela precisa ter essa experiência, assim, com Deus, para ela poder viver o milagre dela, porque às vezes ela desiste e não procura essa experiência. Sim. Né? Ela só vai viver isso quando ela procura ter uma experiência com Deus, ou não? Assim, acho que o fator determinante é assim, até onde ela consegue ir. Ser uma experiência com Deus. Por exemplo, eu caminhei até 16 anos com Deus, ao lado de Deus, com Deus, vamos dizer, mas a minha vida não era uma vida de fé. A minha vida com Deus era uma vida muito rasa e muito superficial. Eu estava com Deus, mas eu não me entregava a Ele e eu não tinha uma fé para permitir que Ele movesse através da minha vida. Ô pastor, mas então, para você continuar a caminhada, sim, você precisa ter experiência com Deus? Buscar a experiência com Deus? É importante a gente buscar ter uma experiência com Deus. A experiência de Deus, ela é muito, como que eu posso dizer? Ela muda muito. Porque eu vejo muitos desistirem. Desistir. Né? Nós trabalhamos em célula, na igreja que eu congrego, a gente trabalha com encontro com Deus. Sim. A gente tem célula, ministra, prega, busca, leva as pessoas para poder mudar de vida. Assim como Deus mudou a mim, eu acredito que Deus pode mudar a vida de qualquer ser humano, independente do que ele fez. Sim. Não existe erro, pecado que Deus não perdoe. Sim. Né? Eu falo assim, a experiência ela é importante, que ela sempre nos faz lembrar de onde Deus nos tirou, ou que Deus fez na nossa vida. Mas só pela experiência também não sustenta. Não. Porque a gente vai ver Salomão, que Deus falou com ele, em um tempo que Deus já não falava mais. E ele chegou no final, ele se perde ali, ele perde naquilo ali. Então só a experiência não é válida, vamos dizer, no sentido assim que tudo depende de uma experiência. Porque na verdade, às vezes tem pessoas que ela não vai ter uma experiência tremenda com Deus. Mas a fé dela, a convicção, aquilo que ela ouviu, a maturidade, faz ela ser uma pessoa constante, perseverante. Faz que ela mantenha, sabe, um nível de uma vida com Deus que foi marcada, lembrando, vamos dizer, usar até o termo da gratidão. Ela é grata por aquilo que Deus já fez na vida dela.
problema do povo que se desviou lá no deserto, o povo de Deus sempre se desviando, nem foi por falta de experiência. Porque experiência eles tiveram demais. Você imagina aquele povo, de dia, Deus se colocando como uma coluna de nuvem e um frescor em um deserto onde o clima chega mais ou menos 51 graus e eles estão ali a 23 graus. Agora chega a noite onde o frio é terrível e Deus se manifesta como coluna de fogo. E mesmo assim vivendo em ingratidão. E mesmo assim vivendo em gratidão. Então, a experiência é importante. E a alimentação era todos os dias. O maná caía. Todos os dias. E engraçado é que não podia guardar, porque se guardar estragava. Estragava. Então Deus ele provê aquilo que nós precisamos. Então a experiência marca, porque Deus sempre quer falar com eles. Deus falava assim, eis que vos tirei do deserto, tal, e os conduzi à terra, que jurei a vossos pais. Então Deus sempre faz uma lembrança à experiência. Então a experiência sempre faz lembrar de onde Deus me tirou. Que bom. Entendeu? Mas ela em si não sustenta. Não. O que sustenta é a nossa decisão verdadeira em Cristo Jesus. É Porque pessoas com experiência nós temos muito. Eu faço um trabalho nas ruas com um drogado. E ali eu encontro pastores. Homens que tiveram também forte experiência com Deus. Tá lá, perdido. Eu encontro presbíteros. Soltaram o arado. Presbíteros, diáconos, homens de Deus, evangelistas. Homens que eu lido com pessoas nas ruas que já pregou nos Gideões e pregou em vários lugares do Brasil. E mostra, e eu vejo ali. Mas estão perdidos por quê? Não foi só por causa da experiência. Tiveram experiência com Deus. Mas a convicção verdadeira, né? A convicção verdadeira. Por quê? Aqui, no mesmo livro de Hebreus, fala assim, aquele que retroceder, a minha vida não tem mais alegria nele. Meu Deus. Isso é terrível. Então, quando eu passo uma luta, quando vem uma situação que eu no homem carne, que às vezes vem uma situação, que às vezes vem uma afronta, às vezes a coisa acontece que vem uma pergunta, será que vale a pena continuar fazendo isso? Aí eu venho na palavra, se eu retroceder, o Senhor não vai se alegrar de mim. Então já não é pela experiência. A experiência é importante. E depois que eu me lembro de onde Deus me tirou, depois que eu vejo, sabe, tudo que Deus já fez na minha vida, não, eu tenho que continuar. Que Deus é fiel. Como Paulo falou, prossigo para o alvo, a fim de não perder a coroa da vida. Então assim, eu não posso perder isso, de maneira alguma. Amém. E isso é só através da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. É benção demais. Pastor, vamos lá. Muitas vezes a fé é confundida com pensamentos positivos ou autoajuda. Como diferenciamos a fé verdadeira do simples otimismo humano? A fé, ela atrai, né? A fé, ela torna possível o impossível. A fé, para nós falar de otimismo e da força do pensamento, né? Marcos 10, 27 fala, Jesus declara, aquilo que se faz impossível para o homem, se faz possível para Deus. Então, através da fé, para a gente caminhar para essa outra linha, através da fé, o impossível se torna possível. O otimismo, ele é importante. Porque se você não tiver um nível de otimismo, você vai ter um nível de pessimismo. E aí você não vai conseguir ter fé. Não vai conseguir ter fé. Então você é um empreendedor. Além de estar aqui, você é um empreendedor também, você tem a tua empresa. Nessa situação toda que você passou, o que te sustentou foi a sua fé, que alimentou seu nível de otimismo. Otimismo, isso. Porque nesse tempo, pessoas ficaram pessimistas e desistiram. Retrocederam. E muitos retrocedem por causa do pessimismo. Então, o otimismo, ele é importante. Mas nós temos que separar o otimismo de fé. Porque quem não tem Deus, ele não vai usar a expressão fé. Ele vai falar, eu acredito, eu sou otimista, eu sei que vai dar certo. E muitas coisas acertam, por causa do nível de otimismo. Só que o otimismo, ele é limitado. Vai chegar um ponto que o otimismo, ele é limitado. Ele vai encontrar o seu limite de otimismo. Não aconteceu. Eu esperei tanto, mas não aconteceu. Não aconteceu. A fé não. A fé, mesmo tudo dando errado, você continua crendo que vai dar certo. Porque o otimismo, ele encontra um limite. Mas a fé, ela não tem limitação. Então, eu preciso, como homem de Deus, ter fé. Como homem de Deus, é importante eu ter otimismo. É igual quando você vai ver Josué e Caleb. E os demais espiam.
Todos eles viram a mesma coisa, desfrutaram da mesma terra, voltaram com a mesma informação. Mas Josué e Caleb, além da fé, eles empolgados no otimismo, ele falou assim, vamos entrar, vamos tomar, porque o que Deus prometeu para nós tá aí. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Mas os demais, pessimista. Entendeu? Foi como aconteceu com Davi. Davi chegou, né? E os homens estavam tremendo de medo de Golias. Tremendo de medo. Davi chegou, mas quem é esse? Quem é esse? Para afrontar o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. Não. Deixa que eu maneira. irei ter com ele. Né? E ele foi. E foi fé. Sim. Então, assim, a fé e o otimismo elas caminham paralelo. São coisas diferentes, mas caminham paralelo. Todo homem de Deus que é um homem de fé, ele é otimista. Você conversa com qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, você fala como vai. Tô vencendo, vai dar certo. Tamo indo, tamo caminhando, entendeu? A dificuldade do momento não define o amanhã. Jesus tá no barco, a tempestade tá acontecendo. A prova tá vindo aí, mas vai dar certo. O mar tá jogando água pra dentro do barco, tem hora que a gente olha, parece que o barco vai afundar mais. Jesus tá no barco e vai dar certo. E se ele falar, desce, vem, anda sobre as águas, não, descer, vamos andar. Então o que a gente tem que entender é que nós vemos hoje, assim, eu tenho o meu curso na área do coach também, mas o homem que é um coach, aquele que ministra essa área do coach, sem Deus, ele vai racionalizar tudo. Ele vai ministrar tudo na questão do... Você tem que manter um pensamento positivo, você tem que ser otimista, você tem que ir para cima, você tem que acreditar que vai dar certo, porque o pensamento atrai. Mas funciona. Eu fiz alguns cursos também com coaches, homens renomados, de nome aí no mercado, né? Muitas coisas eu consegui destravar da minha vida nesses cursos. Sim. Mas o maior foi a palavra de Deus. Nada se compara. Substitui. As principais dificuldades que eu tinha foi curada através da palavra de Deus. Então o que eu defino é o seguinte, um homem de fé, ele é um homem otimista. E a coisa caminha diferente para ele. Um homem sem Deus, ele é otimista. Só que ele é limitado, porque ele não tem fé. Então vai chegar um momento que aquilo vai encontrar uma barreira. É igual a viúva de Naim, meu irmão. Ela tá caminhando, enterrando, vai enterrar seu filho, ela encontra Jesus para ali. Aquele nível de fé toca no filho, levanta e as coisas começam. É a mesma coisa de Eliseu lá. O que tem na tua casa? Ela fala, não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Então ele fala para ela, vai lá, entra na tua casa, pega o máximo de vasilha na circunvizinhança que você tem e começa a derramar. E ali ela começa. Então ela recebe isso pela fé, porque quando ela recebe a palavra, não tem milagre. Quando ela recebe a palavra, nada acontece. Mas quando ela entra para dentro da sua casa, a fé na palavra faz que aquele azeite faça multiplicar. O otimismo não ia fazer isso, não. Não faz. Não, mas a fé faz. A fé te traz tranquilidade. A fé traz uma paz. É mais fácil você lidar com as situações quando você tem fé. Sim. Né? Às vezes você tá ali passando por umas dificuldades complicadas, as pessoas mas, cara, você vai dar conta de passar por isso. Falei, calma. Sim. Deus está no controle de tudo. Sim. E a Bíblia diz que quer ser bom, ou seja, mal, é para que a glória de Deus venha se manifestar na vida dos seus. Sim. Então Deus, ele tá na nossa vida. Sim. Deus está na vida de quem crê. E quem tem Jesus, tem tudo. Tem um louvor aí do hino, né? Do brado de júbilo lá, como disse que até os 12 anos fiquei com a minha mãe aí na Adventista, né? Que diz assim, ó. Quem tem Jesus tem vida. Sim. Quem não tem nada. Sim. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu, já tem morada. Então, assim, quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. É só acreditar e crer. Ter fé. Sim. Por isso que é importante essa fé, porque se a pessoa tiver um nível altíssimo de otimismo, mas se ela não tiver alicerçada em Deus, e quando tudo der mal, porque às vezes acontece, tudo dá mal. Deu tudo mal para Jó. Jó perdeu tudo. Jó enterrou 10 filhos, perdeu a esposa, perdeu todo o seu patrimônio, tudo foi mal. O que sustentou Jó? Aquela palavra que antes ele já havia recebido, que Jesus declara: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo vos dá.
Então, uma pessoa que tem um nível de otimismo e caminha construindo, é um empresário, é um empreendedor, fazendo seja o que for. No dia que ele fracassar, se ele não tiver Deus, isso acontece com muita gente aí, pega uma corda, desiste da vida, desiste da família. Hoje é o que mais está acontecendo. É o que está acontecendo. Tem otimismo. Tem pastores tem força. Tem pastores aí que a gente vê as notícias, né? Sim. Pastores que tiram a vida. Tira a própria vida. Né? Então nós estamos sujeitos. Sujeito a isso aí. Então, assim, aí eu falo a importância da experiência. Eu trago ela na cara. Porque o que sustentou Jó manter fiel era saber o que Deus já tinha dado. Ele falou, eu não ouvi, não voltarei, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tive uma experiência, não sei qual foi, mas ele teve uma experiência que fez ele suportar todo aquele processo. Sim. Como eu disse para o senhor no início aí, pastor, a experiência que eu tive com Deus, ela foi uma experiência que eu acredito que, não vou dizer que foi igual a do apóstolo Paulo, mas foi bem nesse sentido aí que eu ouvi que Deus falou no meu ouvido na pessoa do Espírito Santo. Sim. Você é filho meu. Né? Então ele me chamou de filho e essa experiência aí, essa voz, eu levo aqui e sempre eu procuro ouvir ela nos meus pensamentos aqui para me poder continuar. Porque ele me chamou de filho. Sim. E quem é filho é herdeiro. Então eu sou herdeiro de quê? Eu sou herdeiro de tudo. Eu sou de tudo. Sim. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Sim. Eu tô com Jesus na minha vida. Então, a partir do momento que a gente pratica a fé e acredita que Jesus, ele que vai fazer na nossa vida, rios de água viva começam a correr da nossa vida. Sim. E as outras pessoas são alcançadas através disso. Muitas pessoas enfrentam momentos de crise na fé. Como lidar com esse período de dúvida e incerteza espiritual? Como lidar com isso? Eu vejo que o desafio é manter sempre em mente essa certeza, essa convicção que Deus existe. É a maneira que eu vou enfrentar os momentos de crise na fé. Porque o inimigo, ele vai atacar a nossa mente. No dia mal, ele vai lançar seu Deus. Cadê o seu Deus? Se Deus, o inimigo, ele lança na nossa mente, falando assim, se esse Deus te ama, se esse Deus existe, se esse Deus se importa com você, então por que está passando por isso? E essa indagação eu já vi com muitas pessoas. Então, o desafio é manter sempre em mente essa certeza que Deus existe pela convicção. E saber que o inimigo, ele ataca na nossa mente. Ele ataca a nossa mente. Ele vai lançar pensamentos contrários. Isso não é para você. Ele vai falar para a gente desistir. Então eu preciso exercitar a minha fé declarando que Deus existe. É igual Romanos 12. Que fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela renovação da vossa mente. E ele fala, para que você possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então a maneira de eu enfrentar o momento da crise é eu renovar a minha mente. O que eu estou ouvindo? Quem que eu estou ouvindo? Eu estou me alimentando do quê? O dia está mal. A crise está instalada. Eu estou perto de otimista ou de pessimista? Vamos lá. Aí já. Eu estou perto de pessoas cheias de fé ou pessoas que é incrédula? Às vezes você fala assim, mas eu conversei com o pai. Às vezes o pai e a mãe não é as pessoas certas. Sim. José falou do sonho para a pessoa da sua própria casa e não era as pessoas certas. E acabou no fundo do poço, né? Acabou no fundo do poço. E depois para prisão. E aí foi um declínio para a vida dele. Então eu preciso saber que o inimigo ataca na minha mente e eu preciso entender, preciso renovar a minha mente. Hoje um podcast como esse renova a mente de quem está ouvindo, Sim. ouvindo essas palavras. Não somente esse, mas existem outros. Existem pregações, existe alimento, existe conteúdo que vai ajudar que a gente passa por um processo de uma transformação. Então, a renovação da nossa mente. E Paulo ele fala, eu estou rogando, eu estou clamando, eu estou implorando para você, renove a vossa mente para que você possa experimentar qual é a boa, qual é a agradável, a perfeita vontade de Deus. Então eu preciso renovar a minha mente constantemente. Então assim, na minha mente é um ataque na mente, vai dar errado, as coisas estão difíceis, eu já perdi isso, e aí ele começa a falar, você vai perder tudo, desiste, larga dessa empresa, larga desse casamento, está sofrendo com isso para quê? Então o ataque vem. E o que eu faço? Eu preciso
Manter sempre essa certeza, que Deus existe, que Deus está no meu barco, a tempestade está. Jesus estava no barco. O que estava acontecendo? Uma grande tempestade. E o que aconteceu com os discípulos? Todos estavam com medo. Eles se desesperam, acordam e falam, mestre, não te importa que viemos a morrer? Homens de pouca fé. Né? Aí ele se levanta, calma o mar e fala, homens de pequena fé. Por quê? Às vezes nós não estamos olhando para Jesus. Nós até falamos, eu tenho Deus, eu creio em Deus, mas não está olhando para ele. Eles tinham que desfrutar daquela tempestade, porque aquele que tem o controle de todas as coisas está no nosso barco. Então, um homem de fé, a tempestade está vindo, a prova está vindo, a luta está vindo, a dificuldade está vindo, mas eu sei que vai dar certo. Por quê? Porque Deus falou. Mas como assim Deus falou? Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu sei do que Deus falou comigo. Então, Deus falou comigo há um tempo atrás, falando assim, eu vou tirar de você e vou levantar você para abrir uma congregação. E aí, quando eu fui para abrir essa congregação, pastor, recebe essa palavra aí. Amém. Se assim for de Deus na parte da sua vida. Isso mesmo. Né? E eu sei que eu deixei uma igreja onde congregava, que tinha 300 e poucas pessoas, eu tinha 100 e poucas pessoas debaixo da minha liderança, e eu fui para a área da minha casa. Uma área talvez um pouquinho maior que a sala de podcast aqui. Começamos ali com 13, 14 pessoas. E aí veio o desafio. Na primeira reunião, Deus falou, vai lá e fecha a tua empresa, que eu vou cuidar de você. Meu Deus. Meu Deus. Aí. Entendeu? Eu não tinha nem um fiel dizimista, tinha nem uma oferta, não tinha uma igreja, não tinha nem um púlpito, não tinha nem uma cadeira. Quer dizer, naquela reunião eu peguei 12 cadeiras do bar, que era do meu amigo, peguei emprestado com ele. Mas Deus falou, pode fechar que eu vou cuidar de você. Então essa é a convicção, essa é a certeza. Então veio dias difíceis, dia de prova. Mas o que me fez, o que me sustentou, sabe, foi a palavra. Então, você que está ouvindo esse podcast, você está acompanhando, traga a existência a palavra. Aquilo que Deus falou, ele é fiel para cumprir. E vai cumprir na sua vida. Vai cumprir na sua vida. Vai cumprir na nossa vida. Eu preciso tomar posse e lembrar e declarar isso. E eu vou viver. Nós veremos a boa, um outro nível. A agradável e um outro nível, que é a perfeita vontade de Deus. Existe estágio da nossa vida. E normalmente o estágio não começa na boa. Começa na prova. Uai. Mas quando você passa pela prova e é aprovado que você conquista, né? Isso. Passa pela prova. Sim. Quem tira nota boa, passa. É isso aí. Né? E aí consegue alcançar o que tá procurando, o que tá buscando, né? Então Deus nunca levou ninguém pro deserto para matar. Levou pro deserto para tratar. Então, pastor, aí a gente fala... Quando Deus está falando, Deus está mostrando, Deus ele mostra em prova, em situações boas, né? Mas o que dizer para uma pessoa quando ela tá com a fé ali dela abalada e que Deus ali, ela olha e Deus não fala comigo e Deus está em silêncio? O que a gente pode passar para essa pessoa quando ela fala, mas eu tenho fé, eu tô lutando, mas Deus não tá falando comigo, as coisas não acontecem. Sim. O que a gente diz para essas pessoas? Continua. Porque você vai pegar, nós estamos falando muito de Jó. Porque Deus passou um tempo em silêncio. Jó estava perdendo e ele estava orando. Ele estava buscando. Jó estava perdendo e ele estava ali na fé. Jó estava perdendo e ele estava continuando. Na fé. Então continua. E o máximo de você estar com Deus é que nunca vem a mesma quantia que você perdeu. Nunca. Vem sempre o dobro. Então, dentro de vem sempre o dobro, aí resumindo, chegou um tempo, saí da arinha da minha casa, aluguei um salão. Deu 4 anos e meio. Deus falou agora, sai daqui e deu um desafio para a gente comprar uma propriedade. Vamos trazer um valor ilustrativo aqui. Nós tínhamos uma receita na igreja, mais ou menos, ilustrativo, tá? 7 mil reais. E aí eu fui lá para ver um lote. Deus falou para nós lá ver o lote. Quando eu estava indo, alguém ligou e falou, pastor, eu tenho uma oferta de 20 mil reais para lançar de oferta aí na compra do lote. Eu indo para a imobiliária. Glória. Quando eu cheguei na imobiliária, eu já conversando com a proprietária e falei assim, eu tenho uma condição de fazer uma entrada agora de 40 mil reais. E ela falou, não, é 80. Eu falei, não, eu tenho 40, pode passar agora a conta que eu tô passando para você. Mas eu não tinha, eu tinha uma promessa dos 20. Meu Deus. Mas Deus tinha falado comigo que ia dar certo. Resumindo, ela aceitou. E agora, o que eu vou fazer para me levantar os outros 20 mil da noite pro dia? Deus me levou lá em Mateus 7,7. Pedir e dar-se-vos-á.
que todo aquele que pede, esse recebe. Aquele que bate, será aberto. Aquele que busca, esse encontra. Então isso aplica em tudo. Resumindo, da segunda para quarta-feira, nós tínhamos todo o valor necessário. Em 30 dias, nós saímos do salão lindo, bonito, climatizado, ar-condicionado. Construímos uma tenda de lona, pastor. Eu estava mandando a palavra para você aí. Então, recebe aí. Estava debaixo de uma tenda de lona. Mas nós tínhamos a missão de construir. Estou falando porque você falou. Aquilo que nós plantamos, Deus nunca devolve na mesma medida. É no mínimo 30, 60, 90 e 100 por um. Daí nós saímos da igreja aqui, dando exemplo, com 60 membros. Mal pagava aluguel, eu mal sustentava daquilo ali. Pagava aluguel e eu comia um pouquinho daquilo que sobrava ali. Entendeu? A gente financiou o lote, o valor do lote era praticamente o valor que entrava na igreja inteira. As mesmas 60, dando exemplo que entrava 7, no mês seguinte nós precisava de 14. A receita no outro mês estava quanto? Em 14 mil, com as mesmas dizimando e ofertando a mesma quantidade. Mas Deus estava suprindo. Multiplicando. Éder, chegou o tempo que nós falamos, agora vamos construir. Aí nós precisávamos, sabe de quanto? De 40, 50 mil todo mês. Durante 9 meses. Com as mesmas 60, 70 pessoas. Algo extraordinário, através da nossa fé. Deus falava e nós obedecia. Então, quando Deus fala, obedece. Deus falou para Abraão, sai. E vai para onde? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou. Ele não deu direção. Ele falou, você vai sair. E sai para onde eu vou te mostrar. Então, Deus falou comigo e a convicção, a certeza para mim foi uma prova suficiente. E eu fui. E quando nós precisamos de todo mês, 40, 50 mil, caía na conta. Da onde veio? Eu não vou falar que eu não sei, porque eu sei. Veio do céu, veio como maná. Todo mês caía na conta. Depois construímos, o que aconteceu? O maná secou. Voltou naquilo que nós precisamos mensalmente. Então, assim, a fé é isso. Que bênção. Então, para quem está pensando em desistir, para concluir, creia na palavra, creia naquilo que Deus falou. Porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. A prova está passando, a dificuldade está vindo. Inclusive, o salmista fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então, o seu dia de hoje, a prova de hoje, não define o seu amanhã. 3 dias atrás, Éder, eu estava compartilhando. Você estava numa aflição. Sim. Há 2 dias, você está numa paz. Porque chegou o tempo da resposta. Chegou o tempo da chave virar. Então, vai chegar o tempo da chave virar. O que eu tenho que fazer nesse tempo? Continuar adorando. Continuar crendo. Continuar perseverando. E Deus vai fazer o milagre. Deus faz milagre. Deus cura, Deus restaura e Deus faz milagre. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa das promessas que ele tem para nós. Isso. E ele, se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Glória a Deus. Pastor, quais são os maiores desafios para a fé cristã nos dias de hoje? Hoje, século XXI. Meu Deus. O maior desafio que eu vejo hoje é essa questão do racional. Eu observo que nós estamos vivendo uma fase onde muitas pessoas estão se tornando Deus de si mesmo. Meu Deus. Estão se tornando Deus de si mesmo. E tá fácil de acontecer isso. E tá fácil. E elas conseguem facilmente um reconhecimento e ela gera pessoas nesse nível aonde tudo depende dela. Como se a prosperidade, a bênção e a vitória dependesse unicamente da força do braço dela. Então as pessoas estão depositando toda uma esperança para o amanhã como se dependesse somente dela. Então a dificuldade que eu observo hoje como um líder ali de uma igreja, uma congregação, como pastor, e ver é isso. Até porque as pessoas elas estão recebendo hoje, tendo a sua formação, e Deus tem abençoado. A sabedoria procede de Deus, né? Naquilo que vem na onipresença, onipotência, onisciência, a onisciência vem do conhecimento, a sabedoria vem de Deus, a sabedoria é uma coisa de Deus. Então pessoas detentoras recebem a sabedoria e ela se torna muito racional. Então hoje nós estamos lidando com pessoas que estão buscando os seus resultados, né, a sua prosperidade, como dependesse somente de si mesmo. Então assim, às vezes você vai ouvir pessoas falar assim, você não precisa de Deus nada, você não precisa de igreja coisa nenhuma. Isso é besteira, entendeu? Aí ainda faz a chacota, você está indo para lá para dar dinheiro para pastor.
Então a gente conta essas barreiras, acho que sempre encontrou, mas hoje a cada dia se torna mais difícil. Mais forte. Tá mais né? forte. Hoje nós lidamos com a inteligência aí, né? Artificial. Então nós estamos vendo essa alta demanda do conhecimento e pessoas estão usando desse conhecimento para trazer assim essa evidência daquilo que pode tornar possível como se depender somente dele. Então tirando Deus. Mas aí é onde nós voltamos lá atrás. Quando se arrebenta, aonde ele vai apoiar. Então a nossa fé é o que nos sustenta nesse dia mal, entendeu? Não que o dia mal vai vir, não quero declarar isso, que nunca aconteça, mas o que a gente lida é que homens que estiveram lá no topo e de repente coisas aconteceram que levou ao fracasso, ele não teve estrutura emocional, espiritual para lidar com isso. Então, a dificuldade que eu percebo hoje é isso mesmo. O pastor, vou te fazer agora mais uma pergunta que não está aqui, tá? Não está no nosso roteiro, mas a gente vai conversando e a palavra vai nos clareando aí, mostrando aí umas outras vertentes que a gente precisa entrar. Tem situações, eu já vi muito falar sobre pessoas que elas não estão querendo mais ir para uma igreja congregar. Sim. Eles estão se alimentando de materiais da rede social, Sim. né? E eles acham que não tem mais a necessidade. Por quê? Porque eles têm livre acesso a ministrações, pregações, Sim. né? Eu queria... Porque nós estamos aqui usando a tecnologia, Sim. nós estamos usando o marketing, nós estamos usando a internet para poder levar a palavra de Deus, explicar, explanar aquilo que as pessoas... Tem dúvida, elas, né? Sim. Elas estão aprendendo, elas estão aqui aprendendo com o senhor, está aprendendo comigo. Então, assim, mas eu queria que o senhor... Eu posso estar te fazendo uma pergunta aqui, né? Mas eu acredito que o senhor tem bagagem, tenho certeza que o senhor vai nos responder isso aí. Tô te colocando esse de bico, hein? Mas amém, faz parte. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Acerca disso, porque isso aqui tem que ser uma ferramenta. Sim. Isso aqui não pode ser um material que vem para poder te substituir. Você está numa congregação, está vivendo junto com os irmãos, você está em comunhão com os irmãos, você está participando da mesa, está ceando, né? Está ali crescendo a cada dia em comunhão com os irmãos. Tá. Então, o que o senhor diz acerca disso para as pessoas que estão participando e nos ouvindo nesse momento? Vamos partir do princípio que a igreja ela estabelece, Jesus ele estabelece a igreja, aonde ele forma 12 discípulos e ele entrega essa missão lá em Mateus 29, falando para eles, portanto, ide, vão e faça discípulos. Então eles fazem esse processo depois que Cristo deixa, né, Jesus, né, ele cumpre a sua missão, vamos dizer. E eu falo que todo cristão, a missão de todo cristão é dar continuidade na missão de Cristo. Sim. Entendeu? Então a palavra é essa, dar continuidade na missão de Cristo. O que a gente vai olhar para o Evangelho, que você vai encontrar no Evangelho, você vai ver Paulo escrevendo cartas para várias igrejas, de vários lugares. E você vai observar na palavra de Jesus, ele falando, tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja é o plano de Cristo. E tanto que você vai ver Jesus ele mencionando, Paulo escrevendo acerca da igreja, falando sobre o corpo de Cristo. A igreja ela é o corpo de Cristo. Então a pessoa fala assim, não, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro, não. Você é alguém, como que eu posso dizer? Eu sou um membro. Eu não faço parte da igreja, longe da igreja. Não tem como eu falar que eu faço parte do corpo se eu não estou ligado no corpo. Eu sou um membro. E quando eu estou lá na igreja, eu faço parte desse corpo. E lá eu funciono. Lá eu tenho um papel fundamental na parte do corpo estrutural da igreja. Assim como tem irmãos ali dentro que não é pastor, e ele faz coisas que eu não sei fazer e coisas que eu não tenho capacidade de fazer. Porque é algo dentro do corpo que Deus chamou ele. Então cada um tem o seu ofício dentro do corpo. Quando você vai lá em Atos capítulo 2, vai falar que a cada dia o Senhor acrescentava na congregação, na comunidade, aqueles que iam sendo salvos. Então hoje há muitas pessoas feridas pela igreja, porque a igreja também acontece, ela fere. Por quê? A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Eu também não sou perfeito. Aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso. É uma casa de misericórdia. E a verdade não está nele. Então, assim, todos nós somos pecadores, nós erramos. Então, também acontecem algumas coisas que às vezes chocam a gente acerca da igreja.
Hoje fala acerca dos desigrejados, que são muitos. Hoje o número dos desigrejados é maior do que o número de participantes em uma igreja. E muitos falam, não preciso da igreja. Precisa. Essa é uma fala de alguém ferido, entendeu? Que não quer se relacionar por causa de um trauma. É igual a mulher que uma vez ela foi espancada, foi agredida e ela não quer entrar em outro relacionamento porque ela tem uma imagem que todo homem não presta. Você tá entendendo? Então a igreja tu és Pedro, sobre ti edificarei a igreja. E você vai ver Paulo, você vai pegar aqui a partir, Paulo escrevendo todas as cartas, uma carta endereçada para uma igreja. A igreja é o plano de Deus. Entendeu? Eu fui salvo por Cristo Jesus, mas eu recebi a palavra dentro de uma igreja. Eu, ministro, nós levamos a palavra nas praças. Não tem uma estrutura de templo. Mas quem está levando a palavra lá na praça é alguém que recebeu a palavra lá na igreja. E está alimentando essas pessoas. E aonde ela vai manter esse nível de uma constância, de uma perseverança? Porque a internet, ela traz uma palavra, ela nos alimenta, ela nos edifica. É um canal de bênção. Eu consumo desse alimento e ele edifica a minha vida. Sim. Só que eu preciso estar na comunhão. 2 ordenanças bíblicas chama-se Santa Ceia e Batismo. Aonde eu encontro isso? Na igreja. Somente na igreja. É 2 ordenanças. Batismo e Santa Ceia. Por que eu tenho que descer as águas do batismo? Porque é uma confissão pública diante dos homens, daquilo que Deus fez no meu interior. Então é uma exposição exterior daquilo que Deus fez no meu interior. E a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela é a intimidade de uma aliança. Ela é a intimidade de um relacionamento. É como alguém que se casa. Pelo certo, a intimidade vem logo após o casamento. Entendeu? Sim. Então a Santa Ceia, ela é essa comunhão com o corpo de Cristo. Essa unificação somente com ele. Amém? Então, amém. Assim, a igreja, para muitos que estão desigrejados, para muitos que estão feridos com a igreja, muito conteúdo, existe a igreja virtual, mas a gente carece da comunhão. A gente precisa. A igreja, ela é uma ordenança bíblica. E ordem deve ser obedecida. Amém. Obrigado, amém? Pastor. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo muitos relatos, muitos acontecimentos, pessoas falando sobre isso, né? Que não precisa mais. Por quê? Porque entra no YouTube, ali vai ali. Isso aqui é um canal de bênção. Sim. Aqui nós estamos usando essa ferramenta para propagar a palavra de Deus, para levar o evangelho. Sim. Mas nada... substitui. Nada substitui. Nada substitui. Você está em comunhão com Deus. Por exemplo, está na igreja, sim, congregando, né? Hoje nós estamos aqui. Isso aqui é um canal de bênção. Entendeu? Lá na TV A Crítica, nessa igreja também tem uma porta aberta. Eu estou lá como pastor. Tem pessoas que nunca veio na minha igreja, talvez nunca vai vir. Mas eu estou ali sendo uma bênção na vida dele. Mas eu sempre estou direcionando ele a qualquer outra igreja. Que é importante fazer isso. É que a placa não salva ninguém. Não. A placa não salva ninguém. Né? Então quem salva é a fé em Cristo Jesus. Isso. É professar ele como um Salvador. Lembra que eu falei para você acerca que quando você, lá no começo você falou assim, como que foi a tua história? Eu falei, eu nasci na igreja, mas eu conheci a religião. Quando a pessoa é muito religiosa, ela fala só uma igreja salva. Quando é muito religiosa, ela fala assim, aquela igreja lá não sei não. Quando a pessoa se coloca na posição de um julgador, ou de querer ficar classificando, ou definir que somente a placa denominacional dele é santa, meu irmão, ele está perdido. Ele ainda não conheceu o Deus do relacionamento. Ele ainda não teve a experiência. Ele ainda está na religiosidade. Você vai ver lá Jesus confrontando, né? Vocês são como sepulcro caiado. Ele está lá confrontando os sacerdotes, fariseus, doutores, homens, doutores que conheciam muito da Bíblia. E Jesus fala para ele, vocês são como caixão. São como sepulcro caiado. Vocês são como caixão que por dentro nada presta. Vocês... Por fora, vocês é lindo. O caixão por fora é lindo. Vocês é lindo, vestes brancas, mas então... por dentro só tem a podridão. Então, o verdadeiro evangelho, sabe, é esse evangelho, a qual eu tenho amor pelo próximo. Né? Como meu pastor diz, né? Ele sempre fala lá nas pregações dele. Por fora, bela viola. Mas por dentro, um pão bolorento. Ixi. Amém. Obrigado, pastor. Vamos aqui passar para o nosso terceiro bloco e último, né? Encaminhando aí para a gente finalizar nosso bate-papo aí. Essa palavra abençoada com a qual nós estamos participando nesse momento aqui. Pastor, em Tiago 2,17 diz que a fé sem obras ela é morta. Como equilibrar a fé em Deus com a responsabilidade de agir?
Como os cristãos podem demonstrar sua fé no dia a dia, no trabalho, e na família e na sociedade? A fé sem obras é morta, né? Esse é um desafio. Porque você vai pegar lá no próximo versículo, Tiago 2,18, fala assim, mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Me mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então é impossível alguém que nasceu de novo, que tem uma fé em Deus, que é apaixonado por Deus, que não tem obras. É impossível alguém que ama a Deus, que teve uma experiência com Deus, que não dá continuidade na missão de Cristo. O que Jesus fazia? Ele multiplicava o pão, a misericórdia dele estava ali fazendo obras. Ele viu o enfermo, a misericórdia dele estava ali realizando obras, que era curar o enfermo. Aonde havia uma necessidade, Jesus estava ali trabalhando em favor daquelas pessoas. Então lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala que a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar e cuidar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então não pode dizer eu tenho uma fé se eu não tenho obras. Se eu tenho fé, eu tenho evidência das obras. É o que tá, é o confronto que está acontecendo aqui. Então, a partir do momento que de fato eu conheci a Cristo, eu me apaixonei por Ele, eu passei a ser mais misericordioso. Quem tem fé, quem tem uma vida com Deus, quem encontrou Deus verdadeiramente, quem tem um nível de uma fé e evidencia sua fé através das obras. Eu costumo dizer, pastor, na célula que eu ministro, que se você foi salvo, se você teve a oportunidade de conhecer Jesus e você não passa essa oportunidade para as outras pessoas, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. Você não está passando aquilo que você teve. Então você está sendo egoísta e hipócrita de não ser um propagador dessa vitória. Né? Sim. Ali ensinando Sim. e passando as experiências que teve com Jesus para a vida das outras pessoas. Tem pessoas que elas não conseguem, elas não sabem ler, não são analfabetas. Sim. Mas através do testemunho da sua vida, do que Deus fez, elas se convertem e elas são salvas. É igual você falou, como o cristão pode demonstrar sua fé no dia a dia? João 13,35 fala, e nisto vos conhecerão, que verdadeiramente sois meus discípulos, se amar uns aos outros. Então, como que eu demonstro amor? Tendo misericórdia daquela vida. Como que eu posso receber Jesus Cristo, esse Jesus transformar a minha vida e eu não compartilhar desse evangelho? Como que eu posso estar numa empresa e eu não transformar a vida daquela empresa? Antes de ser pastor, eu trabalhei lá na rede de Ponto Frio e eu foi numa fase assim onde comecei realmente a mergulhar na minha caminhada com Deus. E lá, o CDzinho, na época o CD de porta de loja, né? Eu era vendedor de eletrodoméstico. A música que tocava ali, só muda música secular, esse tipo de música, vamos, né? Não vale a pena comentar. Mas de repente eu comecei a colocar o meu CDzinho gospel ali, um louvor, a gente pediu para tirar, aí colocava uma, pedia para tirar, colocava duas, de repente o CDzinho estava rodando o tempo inteiro, mas ela me perseguia. Mas eu estava evidenciando a minha fé naquele lugar. Até que um dia, faltava 3 dias para fechar a cota da loja, e não estava distante, e falou, não vamos fechar, aqui não vamos fazer. Eu falei, vamos orar. Porque se a gente orar, um milagre pode acontecer. E eu creio que Deus pode surpreender aqui. E parece que é impossível, tá impossível. Mas Deus pode fazer o extraordinário e nós vamos conseguir bater essa meta. Eu aproveitei dar uma oportunidade ruim para trazer Jesus Cristo e apresentar coisas boas. Resumindo, oraram para mim, eu falei, vamos dar as mãos. E aí nós oramos ali. E o que aconteceu? Nós batemos a cota nos últimos 3 dias. O que era impossível para o homem, é possível para Deus. E aquilo aconteceu para que agora Deus pudesse ser manifestado naquele lugar. O que aconteceu? Toda segunda-feira agora eu estava orando naquele lugar para ir com eles, lendo sempre uma base bíblica e a música gospel, a música de adoração, o Senhor sempre estava ali. Então assim, a sua pergunta, como demonstrar a minha fé no dia a dia? Sendo uma bênção na vida do meu irmão. Sendo uma bênção na vida do meu próximo. O senhor falou aí, pastor, sobre problemas, né, que a pessoa passa ali, aquela situação que você olhava e falava assim, mas eu tenho que bater a meta.
Só que para muitos era impossível. Era impossível. Né? E com o tempo vai se passando, a gente vai vivendo de fé em fé, vai ouvindo as ministrações, vai sendo ministrado, vai ministrando, lendo a Bíblia, né? Aí você chega num ponto que você olha assim, eu cheguei num ponto que eu olho assim, pastor, graças a Deus, pela fé em Cristo Jesus, né? Eu consigo olhar assim, quando eu vejo uma dificuldade, eu dou uma olhada e dou um sorriso, porque atrás da dificuldade eu vejo, sabe o quê? Uma oportunidade. Eu uso hoje a dificuldade como um trampolim para mim alcançar a oportunidade que eu sei que está na frente. Toda vez que vem uma dificuldade para quem está em Cristo, lá na frente tem uma oportunidade. Então a gente tem que usar a dificuldade, a situação complicada que está passando no momento, aquela situação difícil para resolver, aquele problema que tem para a gente resolver como um trampolim para você viver ali e alcançar a bênção que está logo na frente. Sim. É uma oportunidade. É uma oportunidade. E o problema é que muitas pessoas veem aquilo que está acontecendo de ruim como algo que de fato só vê o lado ruim. Só vê o lado ruim. Mas Deus está trabalhando naquilo. Porque nós falamos de José. Deus mostrou o sonho, mas não mostrou o processo. O que fez José ser o homem que foi? Um excelente governador, um excelente administrador. Porque ele soube lidar com a escassez. Ele teve que passar por escassez. Então, quando tem aquele sonho do faraó, ou Nabucodonosor, e é apresentado para ele, e ele tem a interpretação daquele sonho, e ele fala o que deveria fazer. Mas o presídio, a escassez, a fome, a dificuldade, foi exatamente as coisas que preparou ele para ser um homem que foi preparado para aquilo. Ele só se tornou governador do Egito porque ele sabia lidar com escassez e com dificuldade. Porque veio a prosperidade e ele soube reter e guardar a prosperidade. Quando veio a fome, ele prosperou ainda mais. Porque as pessoas tinham dinheiro, tinha terra, tinha posse, tinha ouro, mas não tinha um alimento. Mas ele tinha aquilo que o povo precisava. Então ele estava fornecendo, estava vendendo e ele prosperou no tempo da crise. Então, o tempo da dificuldade hoje é o que está te capacitando para te fazer prosperar no tempo, sabe, de uma real dificuldade lá. Mas é lá que você vai prosperar. O incrível, pastor, é que você vê que o empreendedorismo tá aí. A palavra, né? Jesus foi um dos maiores empreendedores que teve. Ele empreendeu, ele investiu em pessoas. Né? E dali, o que aconteceu com os discípulos? Eles foram levando a palavra e eles continuaram fazendo aquilo que tinha que ser feito para poder as boas novas ser anunciadas. Então, eu vejo uma situação assim, de que existe quem tem o sonho e existe o que interpreta. Então, assim, o faraó tinha um sonho. José interpretava o sonho. Um tinha um sonho. O outro tinha interpretação. Se eles não juntassem, não ia acontecer. Então, tem vezes que você tem que entender que às vezes, você tá com a interpretação e o outro tá com o sonho. E às vezes o outro tá lá com o sonho e você precisa interpretar. Então, é assim que chega e você une e as coisas acontecem. Então, pessoas precisam de pessoas. E aí, nós mata aquilo que a gente fecha com chave de ouro que a gente falou sobre viver de conteúdo só de internet, viver de pregação só de internet, ou você pegar e ir para a casa de Deus, porque pessoas abençoam pessoas ajudam pessoas. E aí, pode ser que essas pessoas que estão lá, só sentado na cadeira lá, vendo alguns conteúdos aí, né? Seguindo algumas igrejas virtuais, elas estão perdendo a oportunidade delas prosperar e ter oportunidades verdadeiras, porque pessoas com pessoas pessoas, mas processo gera resultado. Pessoas, elas vão conseguir. Um vai interpretar o que o outro sonhou. E a bênção vai chegar ali, então, em comunhão. As pessoas têm que estar em comunhão. A comunhão é importante. Você vai observar Deus lá no princípio. Deus está chamando a presença do Espírito Santo, está chamando a pessoa do próprio Cristo Jesus, fala, façamos um homem conforme a nossa imagem. Então, nem Deus, né, na sua soberania, né, ele decidiu caminhar sozinho. Fala, é melhor serem dois do que um. Você vai ver em Atos a igreja crescendo e cada dia o Senhor acrescentando. Então, uma pessoa saudável, um cristão saudável, ele entende isso. Ele tem que entender isso. Talvez ele está ferido, mas pessoas precisam de pessoas. E o que eu vejo muito, pastor, também em relação a isso pessoas elas reclamam de viver em grupos. Porque fala, um reclama do outro, é aquela reclamação. Uma reclamação terrível. Mas o irmão tal coisa. Meu irmão falou isso, o irmão falou aquilo. E vai. E esse dia eu tava ministrando numa festa de pré-encontro, tava falando sobre Bartimeu. Bartimeu, ele tinha
tudo ali para resolver ou viver daquela forma que ele estava na beira do caminho ali, cego e mendigando. Ali ou ele resolvia, alcançava a bênção, ou ele continuava ali. Sim. Mas aí o que acontece? Ele começa a gritar, que ele vê que Jesus tá, ele ouve que Jesus está passando, né? Sim. A multidão falando de Jesus, Jesus, e ele pega e já lembra, porque ele fala Jesus, filho de Davi. Então, se ele fala Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele já sabia da história de quem estava por vir. Sim. Né? Aí ele grita com um alto e bom som, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava precisando de um milagre naquele momento. Sim. E ele ouviu a oportunidade. Né? Mas só que quando ele grita, os discípulos pegam e falam, fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Sim. Ele podia naquele momento falar assim, para com isso, larga a mão, não vai correr atrás dos seus objetivos, não, para aqui. Cara, você não vai conseguir, porque você está gritando e ele não vai vir falar com você. Aí ele persistiu. Persistência. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus pegou e mandou chamar. Traga ele até mim. Sim. E ele veio. Só que aí tem uma situação, pastor, que me chama muita atenção. Porque ele chega, sim. Jesus pede, o que queres que eu te faça? Sim. Ele fala que eu venha. Aí Jesus pega e olha para ele e diz assim, vai, a tua fé te salvou. Sim. Ele não, e a Bíblia diz que automaticamente ele teve vista. Ele começou a enxergar. Só que aí ele precisava de enxergar. Sim. Mas Jesus, ele não vem só com aquilo que você precisa. Ele vem sempre com mais do que você precisa. Porque naquele momento ele só não teve visão. Sim. Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. Naquele momento, a fé que ele teve salvou ele. Salvou ele. E restaurou a visão dele. Restaurou a visão dele. Entendeu? Mas ele recebeu muito mais que o dobro. Porque a salvação, ela vale mais que tudo. Com certeza. A salvação é tudo na nossa vida. Então aí conclui dentro disso, né? A fé, ela é capaz de proporcionar, de trazer para nós além daquilo que nós pedimos, né? Além daquilo que nós pedimos. Glória a Deus. Então é dentro disso que a gente tem que entender. Que o nosso nível de fé é o que vai estabelecer o nosso amanhã. Nosso nível de fé é o nosso alicerce hoje. O nosso nível de fé é o que define quem nós somos. O nosso nível de fé é que vai nos fazer andar sobrenatural, né? Glória a Deus. Foi pela fé que Pedro andou sobre as águas, mas foi na ausência da fé que também ele começou a afundar. Então, sem fé, é impossível. Pastor, vamos lá? Sim. Vamos para a nossa última pergunta aí. E aqui é algo bem particular. O senhor já falou de umas experiências do senhor aí em relação ao início, à fé, aquilo que Deus fez, a transformação que Deus fez na sua vida, para você estar hoje como pastor, tá aí cuidando da congregação, tá aí amando almas e pregando o evangelho e acareando almas para o reino de Deus, né? Aí avançando e o reino crescendo e prosperando através de um vaso que é o pastor Wesley aqui, que Deus tem usado para a obra acontecer. Eu queria que o senhor compartilhasse conosco aí uma experiência que marcou sua vida em relação à fé em ação. Eu falei agora há pouco sobre a questão bem curto, né? Acerca da construção da igreja, mas é algo que para mim foi uma grande experiência. É o que eu estou no processo ainda, mas eu posso dizer que a parte do desafio do derrubar o gigante, né? O decepar a cabeça gigante já foi feita, né? Eu tô ali levantando a cabeça dele e celebrando. Por quê? Porque o projeto que a gente tinha para aquela igreja, até eu nem revelei para a igreja o projeto real. Eu trouxe para algumas pessoas de fé. Eu me lembrei daquele momento dos espias e eu sabia que nem todo mundo que estava comigo sondando a terra ia conseguir enxergar aquilo que eu estava enxergando. Assim como eu sei o que Josué e Caleb enxergou e eu sei que os outros não enxergaram a mesma coisa, não tiveram a mesma fé. Então, quando eu desenhei o projeto, que ainda não está concluído, mas 60% está feito, mas para chegar onde nós chegou, eu precisava de 1,5 milhão. Então, se eu chegasse perante a igreja, que tinha uma receita de 7 mil por mês, e falar que eu tinha um desafio de 1,5 milhão, se eu dividisse isso, ia durar mais de 15 anos. Se imagina a quantidade de gigantes, né, que eles iam enxergar. Eles iam chegar só gigante e eles iam retroceder comigo. Ia retroceder. Então, a minha grande experiência foi eu ver aquilo que Deus mostrou para mim e eu simplesmente começar a fazer, dar o primeiro passo.
e tornar possível aquilo que agora a gente vê construído ali. Então, para mim, porque foi um grande desafio, praticamente sem recurso, uma dificuldade muito grande, mas só baseado numa palavra. Deus falou para mim, faça. E quando a vez não tinha dinheiro, Deus me levava sempre em Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. E de repente eu pedia para um, pedia para o outro. Eu era surpreendido com 5 mil ali, 7 mil ali, 3 mil ali, caminhão de areia, caminhão de cimento. Coisas que não é natural. Coisas que eu converso com outros pastores, eles não tiveram a mesma experiência que eu tive. Mas é o que Deus tinha para mim. E Deus tinha aquela palavra. Então naquela palavra eu tive essa experiência que marcou a minha vida. Tá ali praticamente concluído. A parte mais difícil, mais de 1,5 milhão. Então esse foi um grande desafio que marcou a minha vida. E a partir daquilo, eu, com as outras experiências, mas com essa experiência, eu tenho uma certeza de todas as coisas que são possíveis. Glória a Deus. Então louvo a Deus por essa experiência. Glória então eu valorizo a experiência, valorize as suas experiências, valorize as experiências que você teve, entendeu? Elas não definem, mas elas são de pontos importantes para nos fazer lembrar da onde Deus nos tirou e para onde Deus nos levou, ou da onde Deus nos tirou e para onde Deus está nos levando. Nós estamos numa caminhada, mas eu já vi um milagre extraordinário na minha vida. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Estamos chegando aqui ao fim desse episódio, primeiro episódio aí do nosso programa Conectados pela Fé. E eu acredito que Deus falou grandemente ao coração das pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Falou comigo, tenho certeza que quando a gente prega a palavra, primeiramente corta aqui, né? Para depois ela surgir o resultado lá para as pessoas que estão ouvindo, né? Estou muito feliz. Quero agradecer o senhor, pastor Wesley, por ter aceitado o convite, estar aqui conosco, né? Prontamente aceitou aí, né? Estou muito feliz. Quero te agradecer de coração mesmo por você estar aqui conosco. É uma honra tê-lo aqui conosco nesse primeiro episódio. Eu quero também aqui agradecer o Eliabe, né, o irmão dele que está ali, né, por todo o trabalho aqui. Aqui nós estamos aqui em frente às câmeras, né? Sim. Mas tem uma equipe ali por trás ali que cuida de tudo, né? Que estava preparando, passou o dia hoje preparando tudo aqui, os bastidores, preparando tudo aqui, as câmeras, preparando o cenário aqui para poder nós podermos ter esse momento e principalmente levar para as pessoas, porque a maior alegria, pastor, de abrir esse programa, falar sobre a história, sobre aquilo que Deus fez na nossa vida e aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas, é muito gratificante. Eu estou muito feliz mesmo, estou emocionado. E mas conclui assim, né? Quero te agradecer, a pastor Wesley, eu agradeço. Por tudo, por ter aceitado. Sim. E eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. E que Deus abençoe aqui, trazendo outras pessoas, né? Outros homens que possam também abençoar esse programa para dar continuidade, abençoando a sua vida. E que através da sua vida continue transbordando, abençoando outras pessoas também. Um prazer todo meu. Satisfação estar com vocês aqui. E só para concluir, né? Fé é a prova e fé é uma certeza. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao fim. Muito obrigado por vocês terem acompanhado, né, o programa até o final, né? Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Logo, logo nós vamos estar aí já lançando mais um episódio aí do Conectados na Fé. Te agradeço e Deus abençoe. Continue com fé em Deus. Para você que ainda não aceitou Jesus, procure uma igreja. Aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, que você vai viver maravilha da parte de Deus e você vai provar da fé que nós temos em Cristo Jesus. E Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Um abraço.